E, e aí, Bernardo, tudo bem? E aí, Vitor, tranquilo? Graças a Deus, você. Tudo certo. Vamos esperar mais um minutinho aqui no meu relógio, vai dar 20 horas. Ótimo. Aí, boa noite, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma live aqui com a BH para que a gente possa falar um pouquinho mais, tirar dúvidas, né? Sobre essa parte de dieta e treinamento, que às vezes não é somente dúvida de aluno, não, de treinadores também. E aí a gente vai estar conversando um pouquinho com o Bernardo aí, falar um pouquinho. Só esperar aqui dar 8 horas direitinho no meu relógio. E aí a gente começa. Tá bom? Bora lá? Bernardo, tudo bem? Antes da gente começar sobre com os temas aqui, fala um pouco de você aí pra gente, apresenta aí pra galera. Tá, beleza. Meu nome é Bernardo Starling, eu sou nutricionista, tenho especialização em ortomolecular, trabalho com atletas dos mais variados níveis, né, desde atletas amadores até atletas profissionais. Tenho mestrado em bioquímica, que é uma das bases da nutrição, do exercício físico, né? E tenho como parceiro a BH Race já tem um tempo, né, com alguns resultados bem legais, né? Alguns cases, por exemplo, do Carlos, que eu já vi estar aqui, né, o Carlos Malheiros, o, a Celda, tem um pessoal que a gente já trabalha aí tem um tempo. Show de bola. Então bora lá. A gente começar, a gente vai começar com um tema bastante interessante que vem, a galera vem perguntando bastante aí. É sobre emagrecimento. Então, o emagrecimento voltado para o treinamento em jejum, se ele é benéfico, se ele dá resultado, o que você tem aí para estar apresentando aí e tirando nossas dúvidas. Por Tá? enquanto, aqui, eu vou estar colocando o tema aqui para facilitar aí para a galera que está entrando, tá bom? Claro, ótimo. Tá bom. Em relação ao exercício em jejum, o que os estudos têm mostrado é que não faz diferença se a quantidade de caloria total ao longo do dia ingerida for a mesma. Então, quando a gente faz o exercício em jejum ou faz uma pequena alimentação bem adequada ali para aquela pessoa, possivelmente o resultado vai ser o mesmo, tá? E lembrando que dificilmente a gente está totalmente em jejum, né? Quando a gente pensa em fazer o exercício em jejum, muitas vezes é estar fazendo exercício logo ao acordar, toma ali uma água e vai correr. A alimentação do dia anterior, o nosso jantar, o carboidrato do nosso jantar virou glicogênio e está estocado em nosso corpo como forma de energia. Então não é um jejum absoluto assim, não tenho energia para fazer esse exercício. É uma situação que a gente tem ali uma privação de alimento antes da corrida, mas que não é assim, estou só queimando gordura. Se você está utilizando o glicogênio do dia anterior, utilizando a gordura corporal, utilizando até um pouquinho de massa muscular como fonte de energia. Bacana. E em termos, qualquer pessoa pode realizar esse tipo de dietas ou jejum de treinamento? Tá, uma dieta que tem algumas fases de jejum, igual o jejum intermitente, ou mesmo fazer a prática de exercícios em jejum, tem que ser testado. Cada pessoa, cada atleta tem uma fisiologia diferente e isso tem que ser testado. Existem pessoas que preferem fazer o exercício pela manhã em jejum do que comer alguma coisa. Mas, de forma geral, todas as pessoas conseguem fazer o exercício em jejum porque a gente tem reserva energética, a gente tem gordura no nosso corpo, a gente tem glicogênio do dia anterior, glicogênio tanto hepático quanto muscular. Então, a gente tem energia sim para executar. Bacana. Vamos falar agora sobre dieta low carb e dieta cetogênica, tá? Tá?
Explica para a gente um pouco o que é uma dieta low carb, o que é uma cetogênica, porque às vezes a gente não sabe, ou já escutou sobre isso, mas não sabe detalhar como que isso funciona. Tá, beleza. Entrando um pouquinho numa parte conceitual, o que a gente sabe é que a dieta cetogênica é uma dieta que a gente praticamente zerou os carboidratos da alimentação, então se corta frutas, pães, cereais, grãos, bebidas açucaradas, vários produtos a gente corta dessa alimentação. E a pessoa entra num estado que a gente chama de cetose, que é a produção de corpos cetônicos. Isso é, pegamos a gordura do nosso corpo e geramos esses corpos cetônicos para funcionar como energia também. Essa é uma dieta boa para emagrecimento, muitas vezes, porque ela não dá fome. Na hora que a gente gera esses corpos cetônicos, a gente tem uma área no nosso cérebro que é atingida por esses corpos cetônicos e nos gera saciedade. Então, do ponto de vista de saciedade, a dieta cetogênica pode ser melhor do que uma dieta low carb. Por quê? Porque a dieta low carb, a gente dá pequenas doses de carboidrato, o corpo não gera esses corpos cetônicos que gerariam a saciedade. E o problema que eu falo nessa questão de low carb é que é mais ou menos a gente ser rico num dia e pobre no outro. Então, um corpo que já teve carboidrato e começa a ter pouco, ele começa a ter uma necessidade de busca por esse carboidrato. Já na cetogênica, a gente cortou totalmente o carboidrato e o corpo tem que se adaptar. Mas são duas formas de fazer uma dieta para emagrecimento que depende do tipo da pessoa. Se a pessoa se adaptar a qualquer uma delas, os estudos têm mostrado que as pessoas que conseguem executar essas dietas por mais longo tempo têm bons resultados, independente do tipo da dieta. Bacana. Mas me fala o seguinte, dentro de uma periodização de treinamento, essa dieta, ela pode se basear no planejamento geral ou ela entra em períodos do treinamento? Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente tem os períodos mais específicos, que são treinamentos de alta intensidade, pré-competitivo, no qual a gente leva os nossos atletas a uma intensidade elevada. E isso vai acarretar sobre esses... Acredito que isso deve acarretar no rendimento desses atletas nesse período que eles estão fazendo essa dieta, ou não? Me explica um pouco mais sobre isso aí. Sim, exatamente. Eu tenho até um curso que ele chama periodização nutricional. Junto com a periodização do treinamento, a gente deve entrar com a periodização nutricional acompanhando as fases desse treinamento. Realmente, se a gente for fazer um treinamento intervalado, um treinamento contínuo, um treinamento de mais alta potência e não tiver o carboidrato, que é a forma de energia rápida que o nosso corpo tem para gerar energia, vai ser um pouquinho prejudicial nesse treinamento. Mas muitas vezes, o que atletas, por exemplo, atletas até de nível olímpico, atletas do Tour de France, por exemplo, fazem fazer 3 dias, 4 dias de dieta cetogênica sem carboidrato, enquanto estão com treinos mais longos, treinos de endurance, né? E logo depois comem bastante carboidrato para ter um dia de treinamento de potência. Então isso é uma periodização também do momento alimentar ali do atleta. Então, você está falando que é importante essa conjugação do treinador com o nutricionista, né? Por causa disso aí. Às vezes, uma intensidade, a conversa entre os dois, ele tem que estar bem encaixado para que o treinamento seja adequado e eficiente. Porque, às vezes, a gente cai nessa de fazer o treinamento sem conversar com o nutricionista e aí acaba querendo da pessoa o treinamento que seja com eficiência e ela acaba não dando aquele suporte, né, de treinamento, e isso acaba acarretando lesão, né? Isso vai acarretar mais overtraining, mais estresse e tudo mais, né? Me fala sobre o low carb. Você tiraria low carb, diminuiria esse carboidrato
no decorrer da adaptação dessa pessoa, ou se essa adaptação já é, por exemplo, a pessoa entra numa dieta e direta, aí você já corta esse low carb para 30%, 20% para que esse choque seja maior. Tá. Vai depender um pouco do objetivo dessa pessoa. Se o objetivo dela for rendimento, ela já tiver no peso adequado, a gente possivelmente não vai optar por usar uma low carb. Mas se essa pessoa quer emagrecer, o ideal é já começar cortando para uma dieta low carb de 20 a 30% do total que ela ingere hoje em dia. Lembrando também que essa dieta low carb, ela não é tão low carb assim. Ela é uma dieta até adequada nos componentes de carboidrato e proteína. É que a gente perdeu a qualidade da nossa alimentação e começou a ingerir muito carboidrato e muitos alimentos açucarados, né, que contém esse carboidrato aí na forma de açúcar. Então, se a gente for ver, existem, por exemplo, atletas, bodybuilders, né, que são esses que competem no nível de musculação, né, de fitness, que eles usam dietas que são consideradas low carb, mas que são dietas adequadas, tá? Entendi. E me fala o seguinte, num resultado de longo prazo, esse tipo de dieta, ela é aconselhável? Ou você entraria em períodos de treinamento? Ou ele pode ser utilizado um ano inteiro com a pessoa para objetivo de emagrecimento? Exatamente. A gente pode pensar em períodos, né? A dieta, assim como o treinamento, é importante que ela seja mudada de tempos em tempos. A gente sabe que a gente tem homeostase, né? Simplesmente que é o corpo entrando num equilíbrio daquilo que você já faz. Então, se você corre 10 quilômetros todos os dias num pace de, vamos falar, de 12 quilômetros por hora, você gasta ali 50 minutos todos os dias para fazer 10 quilômetros por hora, 10 quilômetros. Se você evolui durante 2 meses fazendo essa mesma atividade, seu corpo já não apresenta uma adaptação. Se você começa a fazer uma periodização da corrida com tiros, com às vezes um tempo maior, né, uma distância maior, e começa a forçar o corpo, ele vai se adaptando. A dieta é a mesma coisa. O corpo se acostuma com as dietas aproximadamente em 6 semanas. Então, com atletas que eu trabalho a mais longo prazo, por exemplo, atletas que a gente fecha acompanhamento de 6 meses, a cada 1 mês e meio ou 2 meses, eu sento com eles e eu falo, mesmo que esteja muito bom, a gente tem que mudar algo, porque senão o corpo vai continuar naquele mesmo estímulo. Então, é sim uma boa estratégia usar. Às vezes a gente usa uma dieta cetogênica, às vezes uma dieta com carboidrato, às vezes uma low carb. E a gente vai ciclando isso para ter adaptações. E não é mistério, né, Bernardo? Porque quando você quer emagrecer, tem que ter aquela matemática, né, de subtração ali, né? Um déficit ali, ele é importante, né? Então, assim, não existe, como fala, mágica, né? Então, as pessoas têm que se conscientizar, buscar um profissional para que ele possa ter maior resultado em termos de eficiência, de velocidade, com um bom treinamento, né? Então, isso é fundamental, não é isso? Sim, é bem importante ter essa conversa, ter esse conhecimento, porque a gente sabe, hoje em dia, né, quando a gente pensa principalmente em atletas, é uma questão multidisciplinar. A gente tem que ter um treinador ali junto, tem que ter um nutricionista, tem que ter um fisioterapeuta, porque a gente fecha todas essas esferas que podem ajudar o atleta. É claro que tem pessoas que falam assim, não, eu não preciso de um treinamento de corrida, ou eu não preciso de uma dieta específica, porque o meu objetivo é simplesmente o lazer. Porém, ela vai ter pouca evolução, ela vai ter mais chance de lesão. Então, é importante, sim, começar a ter essa visão mais multidisciplinar, né? Legal. Para mim, eu acho que ficou bem claro aí sobre as dois tipos de dietas. E agora eu quero entrar num tema importante também, suplemento. Mas é importante a gente
a gente colocar para as pessoas o que é suplementar, porque hoje a gente escuta de várias coisas, né? Nós vamos suplementar, vamos comprar um whey protein para que eu possa fazer com que eu corra melhor no outro dia ou recupere melhor, mas eu entendo, eu profissional, isso tem que estar no aconselhamento alimentar, tem que estar numa dieta ou tem que estar num planejamento para que realmente isso venha fazer eficácia, né? Mas é importante a gente saber o que é suplementar, qual que é a diferença do suplementação para uma dieta equilibrada durante. Explica um pouco para a gente. Exatamente, né? A questão de suplemento, né? Quando a gente pensa em suplemento alimentar, na verdade, a melhor palavra seria suprimento, né? Porque ele é uma derivação da palavra supply do inglês, que é suprimento. Então, assim, se você está precisando de algo, você supre, você complementa com aquela fórmula em cápsula ou em pó que vai te complementar a alimentação. Suplemento simplesmente por usar, porque a tal pessoa falou que é benéfico, sem ser no seu caso específico, poucas vezes dá resultado, tá? Então, o que a gente tem que pensar é muito mais em complementar a dieta quando necessário, do que começar a usar suplementos sem nexo, né? E, inclusive, existem 4 suplementos bem documentados que trazem rendimento esportivo de forma aguda. Ou seja, se a gente tomar um suplemento em 3 dias ou exatamente uma dose antes da corrida, ele vai gerar para a gente um resultado de aumento de rendimento. Quais são esses suplementos? Cafeína. Realmente a cafeína é um dos suplementos mais usados no mundo e traz um aumento tanto da performance durante a corrida quanto de duração da corrida. Os atletas, quando fazem os testes, eles conseguem render mais tempo e ter um pace menor, né? Falando no mundo da corrida. Mas o que acontece? O problema da cafeína é que ela é estimulante. Então, ela estimula o nosso coração. Não é indicado para todas as pessoas. Pessoas que têm alguma possibilidade de problema cardíaco, não é indicado a cafeína. E o segundo ponto é que existem atletas que são muito ansiosos. Então, toma a cafeína e faz aquele primeiro trecho do percurso muito mais rápido e o segundo muito pior. Então, nesse caso, a cafeína cai um pouco por terra. Tem que dosar, tem que testar, tá? Outro suplemento que é benéfico é a creatina, principalmente para sprint, tá? Para treinos mais curtos, para treinos de tiro, a creatina vai ser muito boa, tá? O suplemento talvez mais barato do mundo, a beterraba, ela causa uma vasodilatação, então ela consegue oxigenar melhor os tecidos e levar mais nutrientes também. Pode ser um suplemento bem utilizado principalmente para o endurance. E o bicarbonato de sódio ou a betalanina, que são suplementos, bicarbonato de sódio às vezes a gente vê colocando em receita de bolo, né? E é um suplemento muito barato, mas eles são mais para curta duração. Então, assim, atletismo de provas de até 5 minutos, eles vão dar muito resultado, porque eles diminuem aquela queimação muscular que a gente tem da formação de lactato, né? Então, esses são os 4 suplementos que geram realmente rendimento. Agora, se você é uma pessoa, por exemplo, tem um atleta que eu trabalho que atualmente está em Portugal fazendo uma pré-temporada de um campeonato de motocross. Ele tem 15 anos de idade e ele está sozinho lá fazendo o treinamento. Ele muitas vezes não consegue comer salada ao longo do dia ou frutas. E aí, o que eu indico para ele é que se no final do dia ele chegar e ver que não teve um bom consumo de legumes, vegetais, salada, fruta, que ele tome uma cápsula de polivitamínico. Para quê? Para complementar o que faltou no dia, tá? Então, realmente, isso é o complemento, o suplemento ali com uma função
de ajudar a alimentação. Existem várias outras formas também, e o que eu indico, às vezes, quando o paciente ou o atleta me pergunta, eu falo assim, testa. Pega um suplemento, Whey Protein. Whey Protein é um suplemento que pode ter uma melhora da recuperação muscular. Então, se o atleta treinou muito forte, se ele não consumir proteína durante o dia de forma adequada, seria interessante que ele usasse o Whey Protein, que é um suplemento muito difundido. Nesse caso, a Whey Protein pode gerar um benefício, mas eu falo assim, testa 3 semanas. Se você achar que não fez diferença, você não precisa desse uso. Agora, se você achar que se acordou melhor no outro dia, que você ficou um pouco mais forte, que você rendeu um pouquinho mais, beleza, é um suplemento indicado para você, sabe? Certo. E já que você falou do Whey Protein pós, me fala um pouco do BCA. As pessoas tomam BCA muitas vezes sem saber qual a função dele no organismo e para que ele serve. Então fala um pouquinho sobre ele também. Tá. O BCAA significa, do inglês, aminoácidos de cadeia ramificada, tá? É uma estrutura molecular desses aminoácidos que fazem com que eles sejam um pouquinho diferenciados. Por quê? Porque dentro da nossa musculatura a gente tem as fibras musculares que se baseiam muito nesses aminoácidos. São 3. Leucina, isoleucina e valina, tá? Isso são nomenclaturas. E o BCAA, ele vai ajudar a refazer o tecido muscular. Porém, o que acontece? O BCAA está presente na whey, o BCAA está presente no ovo, o BCAA está presente na carne, o BCAA está presente no leite. Então, se você tiver uma ingestão de proteína adequada ao longo do dia, dificilmente o BCAA fará uma diferença muito grande. Agora, se você muitas vezes acaba de treinar e não consegue alimentar, ou acaba de treinar e tem que trabalhar muito rápido, aí o BCAA, o Whey são ótimas por praticidade, tá? Além disso, para atletas que às vezes têm um alto nível, ou atleta que às vezes sente mais dor muscular do que outras pessoas, aí é aquilo que eu falei, testar. Pega, compra um BCAA, não é tão caro, utiliza pós-treino para recuperação muscular. Existem estudos que mostram que inverter o horário do uso do BCAA, o BCAA antes do exercício, pode melhorar um pouquinho, porque ele pode ter o efeito de diminuir o que a gente chama de fadiga central. Fadiga central, vocês sabem melhor do que eu, que é muitas vezes aquela quebra, né, que o pessoal brinca, alguma coisa assim, que é simplesmente, deu por hoje, vou parar. Esse deu por hoje, vou parar, é uma fadiga do nosso corpo inteiro, central. Não é uma fadiga periférica que é assim, minha panturrilha agora está doendo. Não, é uma fadiga de quero parar porque eu estou cansado de forma geral. E aí pode ser que o BCAA tenha resultado nesse sentido. Existem alguns estudos. Aí, para esses atletas que querem testar se o problema dele é essa fadiga central, a gente pode indicar de 2 a 3 gramas de BCAA 30 minutos antes do treino com uma refeição pós-treino. E aí, para atletas que querem recuperar melhor do treino, desde que não tenham comido muita proteína, porque se a gente comer a proteína já vai suprir essa necessidade. A gente pode usar mais ou menos 5 gramas de BCAA, um pouquinho mais, já vai ser indicado também. Bacana, bem esclarecedor. Vamos brincar um pouquinho de mito ou verdade. Ok. Muitas vezes para BH Reis, pessoas querendo saber da corrida e falam assim, eu sou magro, eu não nasci para correr, porque se eu correr eu vou sumir. Eu vou desaparecer, vou ficar mais magro e não vai dar certo. Conta aí, é mito ou verdade? Na verdade é um mito, né? A ingesta calórica total, a energia total é o que vai fazer a pessoa emagrecer ou ganhar peso. Inclusive, o baixo peso, né, que a gente brinca, o baixo percentual de gordura é muito bom para o atleta que corre. O Isaac é um ótimo exemplo, né? Que é um peso pena que a gente brinca e corre muito bem, né? Então, na verdade, é a ingestão calórica. A gente pode fazer, resumindo, a gente tem 3 biotipos, né?
Que é o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Essas pessoas que são ectomorfas, que são pessoas mais longilíneas, mais magras muitas vezes, elas podem utilizar técnicas de alimentação intratreino, né? Que é o quê? Logo que começou o treino, ela já começa a beber uma bebida esportiva, tomar um carbogel, tomar um BCA. Talvez o BCA, nesses casos, sejam mais importantes, né? Para inibir a degradação muscular, a atrofia muscular dessa pessoa, sabe? Ah, legal. Vocês falaram de bebida aí, e a gente pega bastante. A gente tem atletas que correm média e longa duração, né? Longa distância. E sobre o tomar uma água durante e após a atividade, o que mais isso influencia em termos de tomar um Gatorade isotônico ou alguma coisa que vai realmente ajudar esse no processo? Fala um pouquinho sobre isso também. Qual o tempo que isso deve entrar num período de tempo aí, de distância, e por qual motivo deve entrar? Tá, ótimo. Essa é uma das questões mais discutidas. Inclusive, essa semana eu li um artigo que era do Comitê Olímpico, falando que um dos temas mais tratados por eles são a questão de hidratação e de suplementação do atleta. Isso porque a hidratação, a gente sabe que ela é muito importante e a gente fala que a cada 2 quilos que o atleta perde, ele perde 3, 5% de rendimento na corrida, tá? Inclusive, eu estou vendo a pergunta aqui da cerveja. Por incrível que pareça, eu tenho até um amigo em São Paulo que ele está fazendo uma cerveja para o atleta, né? A cerveja é bom para hidratação, porém ela tem um efeito um pouquinho diurético, né? O álcool tem um efeito diurético, então ela te hidrata, mas logo após ela pode te fazer um pouco perder essa água porque você vai fazer mais xixi, tá? Esse aí é o atleta, Bernardo, que me liga na sexta-feira falando que vai mudar o treino para domingo e bebeu sexta. É o Guilherme. Exatamente. Mas você sabe que existe um estudo falando que a cerveja é um ótimo pós-treino, porque ela tem carboidrato, né, da cevada, do trigo, e ela tem um conteúdo de água muito bom e de vitaminas e minerais, né? Mas é claro que não é para a gente usar todos os dias, mas um dia ou outro, usar a cerveja como pós-treino, não acho ruim, não, mas pré-treino é ruim, porque É aí uma o rendimento vai quantidade ficar. também influencia, né? Não é tomar Exatamente. é tomar É, o suficiente ali para dar o resultado, né? exatamente. O que eu vou falar é a questão a avaliação mais específica que a gente tem hoje em dia, que é a avaliação do atleta maratonista. Qual que é o guideline, né? O princípio que a gente usa hoje em dia? O atleta vai correr os 42 quilômetros um dia como teste. Ele, antes da corrida, ele pesa de cueca e logo após a corrida ele pesa sem cueca, de cueca também, desculpa, mas sem a roupa. E aí, após a corrida, a gente faz a diferença do peso. O que ele perdeu significa que foi desidratação. Geralmente se perde 1 a 2 litros ali, que significa 1 a 2 quilos de peso. O que a gente tem que fazer para esse atleta não perder o rendimento e chegar ao final da prova com o peso que seria quase o peso inicial dele nesse momento? Fazer com que no dia anterior ele ingira 2 litros a mais de água, tá? Então esse é o padrão. A gente faz uma carga de água para esse atleta, ele vai ficar talvez 1 quilo mais pesado, o que pode influenciar. Então eu falo muito que o atleta tem que fazer teste. Às vezes, esse 1 quilo a mais, o atleta vai falar assim, eu não gostei porque eu me senti pesado para correr, apesar de ter um rendimento melhor, tá? Então, é importante fazer a ingestão de água a mais no dia anterior e durante a corrida, utilizar a cada meia hora ali
300, 400 ml de água ou de bebida esportiva. Quando a gente usa o Carbogel, o Gatorade, essas bebidas mais tradicionais, a gente está hidratando e já dando carboidrato, tá? E isso é uma situação interessante porque se padronizou muito que se usa a cada 40 minutos o carboidrato. E isso não é tão verdade assim. É interessante que a gente use a cada 40 minutos, mas se a gente pegar um atleta que corre muito rapidamente, num pace aí a gente pode falar de 16 quilômetros por hora, né? A gente pode pensar que esse atleta ele vai percorrer uma distância tão grande nesses 40 minutos, gastar uma energia tão grande, que a ingestão dele possivelmente deveria ser com 25 minutos, tá? Então, quanto mais treinado, quanto melhor o rendimento desse atleta, vou trazer mais para próximo do período da largada essa nova ingestão de carboidrato. Então, atletas que têm o pace pior, vamos falar assim, podem fazer a cada 40 minutos e atletas que correm muito rápido, atletas profissionais, podem ingerir a cada 20, 25 minutos. E é importante colocar um pouquinho, que nunca teste no dia da prova, né, Bernardo? E sim, tem que ser uma coisa que você já está adaptado a realizar com seus treinamentos. Já peguei atletas que no dia do evento resolveu tomar carbap e carboidrato, e aquilo fez mal, acabou vomitando e aí acabou perdendo todo o planejamento daquela prova ali. Então é importante treinar isso para adaptar isso para que possa ser realizado com eficiência, né? Exatamente. Eu falo que é igual um atleta que vai comprar um tênis novo e vai correr no dia com aquele tênis, né? Numa competição. Você nunca vai fazer isso. Você sempre vai correr com tênis que você já testou. E a alimentação é a mesma coisa. Você não pode chegar e querer usar um carbap ou uma cafeína exatamente no dia da competição. Teste um dia treino aí que você vai fazer um treinamento mais longo, que vai ser um treinamento ali buscando ser bem parecido com a prova e avalie, né? Porque cada pessoa também se dá de um jeito com cada situação. O José perguntou aí sobre o mel. Ele tem o mesmo efeito do carbap, né? Exatamente. Hoje em dia tem se lançado boas formas de carboidrato e novas formas de carboidrato para suplementação. A gente pode dividir em dois formatos. Os carboidratos que vão te dar uma energia mais rápida, que são o Carbogel, a maltodestrina também em pó, né, que é praticamente o Gatorade, as bebidas esportivas, o mel, as frutas, todas essas vão dar para a gente uma energia ali em 30 minutos, mais ou menos, tá? Existem outros tipos de carboidrato que eles estão começando a lançar, que é a palatinose e o oximase, por exemplo. Esses já são carboidratos que vão demorar mais tempo para o corpo gerar energia através deles. São carboidratos que são mais devagar, essa absorção dele e essa geração de energia. Então, o que pode ser interessante? Pode ser interessante começar com um carboidrato de mais longa duração antes do exercício e começar, logo que você vai fazendo o exercício, você vai ingerindo formas que te dão energia rápida. Bacana. Você já começou aí a dar algumas dicas, então nós vamos entrar nessa parte de dicas agora, ok? Beleza. Juntamente com essa dica, tem uma pergunta da Carol aqui na GAI que é interessante. Qual que é a estratégia para evitar cãibra durante uma maratona? Então aí, dá umas dicas para a gente aí e põe essa aí como uma pergunta também, tá bom? Tá, ótimo. Eu vi aqui que ela mandou isso e eu acho uma das questões mais importantes de falar. Lançaram há algum tempo as cápsulas de sal, por exemplo. Cápsulas de sal, por quê? Porque elas vão ter o sódio e o potássio, principalmente. Algumas vêm acrescidas de magnésio, de alguns outros minerais. Mas o que é isso? Eles estão procurando repor os minerais perdidos no suor durante a corrida e que podem causar cãibra, tá?
Porém, essas cápsulas elas demonstram resultado em atletas de muito alto rendimento e em situações extremas. Então, em muito calor, um atleta muito bem treinado, que tem um rendimento muito alto. Para atletas amadores, dificilmente isso vai trazer resultado. A não ser que você sinta câimbras com frequência, você pode pensar em testar essa cápsula de sal. Mas, de forma geral, a gente tem que pensar que a cãibra é uma situação em que o corpo não está conseguindo gerar aquele estímulo muscular de forma correta. Existem várias coisas buscando procurar melhorar a cãibra. Por exemplo, um que tem um artigo, mas que para alguns atletas que têm uma dificuldade com cãibra, muitas vezes a gente testa, que é a água tônica. O quinino, que é uma substância retirada da erva que se faz a água tônica, que dá aquele amarguinho, né? Ela tem uma capacidade de melhorar um pouquinho essa contração muscular. Então, ó, cápsula de sal, água tônica podem ser coisas a se usar para pessoas que têm dificuldade com cãibra. Mas muitas vezes, e vocês sabem muito melhor que eu, que é um atleta destreinado, que é um atleta que se alimentou mal no dia anterior, que é um atleta que não está tendo aquela condição que ele está querendo fazer, entendeu? Então, pode ser isso. Mas também a gente pode pensar em outras formas, que é levar mais nutrientes para essa musculatura. Por exemplo, através de vasodilatação, que é a beterraba, o suco de beterraba com laranja é ótimo antes desse treino, vai ter muito mineral, vai ter esse fator de vasodilatação. A gente pode pensar também em substâncias que consigam nutrir a gente de forma melhor, por exemplo, água de coco é um ótimo produto para isso, porque água de coco, se a gente for pensar, ela é a cápsula de sal, ela é riquíssima em potássio, riquíssima em sódio e a gente pode usar, tá? O ideal, que às vezes as pessoas erram, é que se use isso no dia anterior, para a gente suprir esse estoque, gerar um estoque disso e fazer com que na hora da corrida a gente não tenha câimbra. Porque muitas vezes as pessoas querem usar a cápsula de sal logo que vai sair para treinar. E aí, até o corpo assimilar isso tudo, você já teve a câimbra. Verdade. Então, Tá? bora lá. O nosso tempo está ficando curto. Dá algumas dicas para as pessoas que estão iniciando com a corrida e aqueles que já estão aí já há bastante tempo na corrida e que vai ajudar ali na performance dele. Tá, ótimo. Pontos que a gente tem que pensar com a alimentação sendo mais uma forma de ajudar as pessoas a correrem. Deixa eu ver aqui, os principais que a gente pode citar. Beterraba é um ótimo alimento para os atletas, tanto antes do exercício quanto a qualquer momento do dia, porque a gente vai gerar uma maior chegada de oxigênio e nutrientes para a musculatura. Estou te cortando. Quando você fala antes do treino, é quanto tempo antes do treino? Tá. Geralmente a gente fala numa alimentação antes do treino entre 1 hora e 30 minutos. Para quê? Para dar o tempo do atleta digerir. Não adianta o atleta comer algo pesado e querer ir correr, tá? Então, nesse intervalo aí pode ser interessante, tá? A beterraba é uma ótima forma natural para se usar. A água de coco é uma ótima forma para se usar durante o treino ou mesmo antes do treino, né? O carbap durante o treinamento, o mel durante o treinamento, tá sempre bem hidratado, né? Um dos principais fatores que tem se falado nos artigos hoje em dia é que o atleta, para render, ele não pode estar estressado. E aí a gente pensa no estresse em várias formas. Desidratação é uma forma de estresse, ter dormido mal é uma forma de estresse, ter se alimentado mal é uma forma de estresse, o calor extremo, a temperatura extrema, né? O calor ou o frio é extremamente estressante. Então,
se a gente diminuir todos esses fatores, o atleta vai render mais. Então, água o dia inteiro para atleta, para quem quer correr melhor. Pode optar por fazer o exercício em jejum se sentir bem, mas se quiser colocar algo pré-treino ali, entre 1 hora e 30 minutos antes do treino, um suco de laranja com beterraba vai muito bem, uma vitamina de banana com aveia, o leite, pode ser um leite vegetal, pode ser um leite sem lactose, pode ser um leite normal, para quem se dá bem com leite, tá? Lembrar sempre disso, que durante o treinamento é importante dar energia para o corpo e aí o após o treino, ter uma alimentação boa se o atleta estiver querendo rendimento. Se ele estiver querendo emagrecer, aí a gente já pode pensar em outras estratégias. Mas se o atleta quiser acordar para ter um treino bom no próximo dia, que ele se alimente com uma quantidade boa de proteína e carboidrato. Show de bola, Bernardo. Então é isso, galera. Para ter bons resultados, são 3 coisas: treino, alimentação e descanso. Assim você tem um resultado, não tem outra desculpa. Então, isso é fundamental para todos nós que gostam de correr, quer melhorar o desempenho, fazer um tempo melhor nas provas, nos eventos. Então, essa junção dessas 3 coisas aí são fundamentais para que você possa ter progressão. Obrigado, Bernardo. Foi muito bom. Foi esclarecedor tudo que você falou aí. Espero que a galera aí ter gostado aí. E é isso aí. Boa noite para todos. E um abraço para você também, Bernardo. Até a próxima. Obrigado, Vitor. Pessoal, alguma coisa que eu não expliquei bem ou que tenha dúvida ainda, pode mandar para mim, pode mandar para o pessoal da BH Race, que eles me repassam. O que precisar, pode falar, que essa questão do rendimento é muito importante. Eu brinco que, independente do nível do atleta, ele é atleta, ele quer ter uma melhora ali do desempenho, senão ele não estaria fazendo uma consultoria de corrida, senão ele não estaria treinando. A gente quer evoluir e para todos os níveis a gente consegue, através de estratégias, ir melhorando. Show de bola. Então, um abraço para você. Até mais, então. Até a próxima live. Beleza, valeu. Um Falou. abraço.